Temos aqui um representante do Cresce Bahia. Preto, mas ele veio assim, como deve ser na quarta-feira de cinzas. Isso mesmo. Então vamos formalizar a questão, Abraão. Vamos lá. Metrópole Entrevista. Pois bem, a gente conversa a partir de agora com Noel Silva. Ele é diretor do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da Bahia, o Cresce Bahia. Boa noite, Noel, tudo bem? Boa noite, Cristiane. Boa noite, James. Gosto muito do trabalho de vocês. Obrigada. Parabéns. Maravilha. A gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que já foi, inclusive, destaque no Jornal da Metrópole, jornal impresso, que é a dificuldade para registrar a compra de imóvel aqui em Salvador, que pode durar até 3 anos. E isso é por causa da burocracia dos cartórios. Eu queria que a gente começasse, então, essa entrevista, você explicando quais são esses empecilhos, né, que atrasam tanto esse registro de compra de um imóvel aqui em Salvador. Por que essa demora? Pois é. Boa noite a todos os ouvintes, especialmente aos corretores de imóveis, classe ao qual eu me orgulho muito de pertencer. E antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria registrar e lamentar o falecimento do presidente Samuel Prado no último domingo. Ele que tão bem conduziu essa autarquia, esse Conselho dos Corretores, durante muitos anos, e é um símbolo da classe dos corretores de imóveis. Então, é um registro que eu entendo como necessário. Cristiane, James, eu como corretor de imóveis, eu estou aqui na qualidade de diretor do Conselho, mas, sobretudo, como corretor de imóveis, profissão que eu exerço com muito orgulho e há muito tempo. E devo dizer, para iniciar a resposta, que uma das coisas que sempre me incomodou no exercício de corretor de imóveis era que, antes da privatização dos cartórios de registro de imóveis e dos tabelionatos, enfim, dos cartórios extrajudiciais como um todo, havia uma situação que nos constrangia, que era o famoso jeitinho. Para a gente conseguir que algumas coisas andassem mais rápido nos cartórios, sempre havia alguém que se oferecia para dar um jeitinho. Então, quando foi anunciado a privatização dos cartórios extrajudiciais, eu fiquei muito feliz. E eu fui uma das pessoas que foi à Assembleia Legislativa para pedir, né, juntamente com outros dirigentes do Conselho e muitos corretores de imóveis e advogados, para pedir efetivamente que a privatização ocorresse. E ocorreu. Só que a privatização ela foi muito positiva para os cartórios de notas, os tabelionatos de notas. Porque, não sei se vocês sabem, são 2 atos distintos. Um cartório faz a lavratura da escritura e o outro registra. E aí é que reside o problema, hoje. Por quê? Os tabelionatos de notas, você pode escolher o que você quiser para fazer a sua escritura, inclusive em qualquer lugar do Brasil, na Bahia ou em qualquer lugar do Brasil. Então, sob esse aspecto, existe uma concorrência, ou seja, você pode escolher onde você vai fazer a sua escritura. Mas tem um detalhe, você não pode escolher onde registrar. Você só pode registrar onde o imóvel está registrado, efetivamente, desde o início. Então, o que aconteceu na privatização? Os tabelionatos de notas, eles se modernizaram porque sabiam que iam enfrentar uma concorrência. Quem oferecesse o melhor serviço conquistaria o maior número de clientes. E isso é natural, né? Faz parte do sistema capitalista que a gente vive. Só que os cartórios de registro de imóveis não tem concorrência. Então, assim, eu quero ressaltar aqui que eu não tenho nenhum problema pessoal com nenhum oficial de registro de imóveis. Muito pelo contrário. Eu torço
de verdade para que esse serviço melhore, porque melhorando, ele atende a toda uma categoria e a sociedade, porque não é só o corretor de imóveis que sofre com essa situação. Sofre também a sociedade, o comprador de um imóvel, o vendedor de um imóvel, sofre muito com essa situação. E qual é essa situação? É uma burocracia enorme desses cartórios de registro de imóveis, baseadas num código de normas do Estado da Bahia, de normas extrajudiciais, que engessou muito o processo, mas por ter engessado o processo e haver uma fiscalização do Tribunal de Justiça da Bahia, eles acabam não tendo boa vontade, bom senso, para dar celeridade aos processos que entram nos cartórios de registro de imóveis. Como você mesma disse, há processos de registro de uma escritura ou de um contrato de financiamento, que é um título também com força de escritura, e demoram 3 anos. Eu trouxe aqui só para ilustrar um processo de uma averbação de construção que foi dada entrada em 2020. Já foram geradas 14 notas devolutivas. Misericórdia. O que são notas devolutivas? Você apresenta o título lá para registrar, existe um prazo de análise, né? Aí, depois do prazo de análise, você recebe uma nota devolutiva, dizendo, falta isso, beleza, até aí tudo bem. A gente parte para cumprir a nota devolutiva. Aí a gente cumpre a nota devolutiva. Quando a gente cumpre... Vem outra. E assim 14, sucessivamente. 2 anos? Notas. 2 anos. Coisas absurdas. E o que é que se pede assim, quando devolve? Está faltando geralmente. Por exemplo, esse processo que eu estou falando aqui é uma averbação de construção. Tipo, você comprou um terreno, James, Certo. e você construiu uma casa. Certo. Então, o cartório de registro de imóvel ele precisa saber que essa casa existe. Pronto. Tá? Tá. Então, se dá entrada para informar essa construção. Aí se pede o habite, que é fornecido pela prefeitura, se pede um RT do engenheiro, enfim, uma série de documentos, e esses documentos são apresentados. Esse aqui, que eu estou citando, teve um aspecto um pouco mais complicado. Por quê? Porque no terreno havia uma casa. Essa casa foi demolida E feita outra. para construir outra. Aí, o cartório de registro de imóveis, não, eu quero alvará de demolição. Olha, uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. O cidadão que construiu não fez o alvará de demolição, não pediu na época. Ele demoliu a casa e fez outra. Está errado isso? Tá. Mas ele pagou uma multa por conta disso. Aí resolveu essa parte. Resolveu essa parte. Pronto. Só que o cartório de registro de imóveis entende que, independente dele ter pago uma multa, O ele alvará de precisa demolição apresentar o ainda alvará. A Porque multa está no tá- Código de Norma. Certo. E aí? Isso, em tese, ele pode ser suprido pela certidão de demolição. Em vez do alvará, uma certidão. Porque, acredite, além do alvará de demolição, tem que ter o alvará de conclusão da demolição. É Meu loucura. Deus do É céu. mesmo? É. Isso tudo é oficializado, isso são passos Tudo. oficiais. É isso mesmo. Eu não sou contra a normatização. Eu acho que ela tem que existir. Tem que existir. Não é? Mas. Se nós queremos ter uma cidade formal, nós temos que organizada. ter o cumprimento da normativa. Com certeza. O que eu sou contra é o excesso de burocracia e uma tentativa, entre aspas, dos próprios cartórios de registro de imóveis de legislar em causa própria. Por exemplo. E outra coisa, vou lhe dizer, um dos grandes problemas, quando esses cartórios de registro de imóveis foram privatizados, juntamente com os cartórios de notas, eles tiveram que contratar pessoas, porque os anteriores eram funcionários do Estado. Tá?
eram funcionários públicos. Sim. E foram, ou se aposentaram, ou foram para outras secretarias, enfim. E contrataram pessoas novas. Os tabelionatos de notas, em sua maioria, contrataram pessoas e deram muito treinamento para essas pessoas, capacitaram muito. Eu acredito, e aí é um pensamento todo meu, que os cartórios de registro imóvel não fizeram isso. Primeiro, contrataram poucas pessoas. Não o suficiente para... Não o suficiente para atender uma demanda. O que se vendia com a privatização era a celeridade, que finalmente o cidadão comum não vai passar esse problema que o senhor está citando aqui. Exatamente. Anos, meses para conseguir uma coisa assim. Aí o que acontece? E ainda existe uma coisa terrível. Quando você apresenta um documento como esse aqui, por exemplo, que eu estou citando, 14 notas devolutivas, toda vez... Eu saber cada uma. Toda vez que volta para análise, você cumpre a nota e volta para análise, é um atendente diferente. Que não acompanhou o processo. Ele não acompanha, está lá, o registro está todo lá. Uhum. Tá? Inclusive as notas devolutivas anteriores. Sim. Mas não acompanha. Então, se eu te mostrar aqui, você vai ver que o primeiro atendente foi um, depois foi outro, depois foi outro. E foram se revezando. Aí o que acontece? O cidadão que atendeu lá a 10ª nota devolutiva, vamos dizer assim, sim, ele não lê as anteriores e não vê que já foi cumprido o que foi apresentado anteriormente. Aí ele pede Ele bota a mesma coisa. Sacanagem, né? Gente. Aí você é obrigado a ir lá e mostrar no processo, olha, está aqui. Vocês estão pedindo habite-se da obra, e o habite-se da obra foi apresentado no primeiro processo. Sim, entendi. Então, eu volto a dizer, não tenho nada contra os cartórios de imóveis, mas o que a gente pede é bom senso, porque isso prejudica o cidadão. Eu sou dono de uma imobiliária também. No meu escritório, desde que foi privatizado, nós perdemos muitos negócios, mas muitos mesmo, por conta disso. Porque perceba, você está vendendo um imóvel através de um financiamento de um banco desses aí. E eu chego para você e diz, olha, James, esse processo pode demorar 90 dias, mas pode demorar 6 meses. E você só vai receber o dinheiro do financiamento depois que for concluído o registro. Você vai pensar 2 vezes, não? Por que eu vou fazer isso? Né? Se eu corro risco, eu quero receber o dinheiro eu estou vendendo é porque eu quero vender, porque eu preciso do dinheiro para alguma coisa. Ou fazer um reinvestimento, né? Ou usar em outras coisas, ou até ir para Paris. E eu não sei quando é que esse dinheiro chega. E você não sabe. E tem a questão também das taxas, né? Porque cada vez que se vai nos cartórios, são taxas e mais taxas e mais taxas. Essa parte é muito louca. Porque... No caso de um processo como esse daí que o senhor trouxe para exemplificar, já tem mais de 2 anos tramitando, circulando, quanto de taxa, em média, já foi pago? Só para a gente ter ideia. Pois o valor da taxa é uma tabela que é editada anualmente pelo Tribunal de Justiça da Bahia. E aí tem uma curiosidade que eu queria também falar. Quando a gente torceu pela privatização, e eu torceria de novo, tá? Isso foi há pouco mais de 10 anos, né? É bom dizer isso. Eu torceria de novo pela privatização. Agora eu fico triste e desesperado da forma como ela aconteceu. Como ela está se mantendo. Tá? Mas quando a gente torceu pela privatização, a gente sabia que iria haver um aumento das taxas cartorárias, vamos dizer assim. Só que esse aumento foi absurdo, porque dobrou o valor. A privatização foi num dia, no outro as taxas dobraram. E por uma coisa muito simples. Eu vou te explicar por quê. Quando os cartórios pertenciam ao Estado, os funcionários, as instalações do cartório eram bancadas pelo Estado, pelo governo. Sim. Então, as custas, em tese, seriam só uma tabela para poder remunerar o serviço. Quando foi privatizado, se desmembrou essas custas. Então, passou a ter um valor que fica com o cartório,
que faz o serviço, e é justo que cobre, mas se manteve o mesmo valor que era cobrado pelo governo para fiscalizar. Que esse dinheiro vai para o Tribunal de Justiça para fiscalizar esses cartórios. Então, perceba, desmembrou e se criou Novos custos. E na prática, o senhor falou em normatização, Isso. que é de fato uma necessidade para a convivência social, basicamente, né? E aí na prática o cidadão quer estar regular Isso. com as suas obrigações com o Estado, ou seja, pagar IPTU, não sei o quê, e não consegue porque enfrenta esses entraves todos no próprio processo de... Pois é. Isso é um negócio É o louco. caso desse imóvel aqui, tá? Pago seu IPTU, mas eu não tenho IPTU é. não, porque eu não consegui registrar Pois meu é. imóvel. Até hoje não é meu, O não. cidadão, Faz conta. É o cidadão clandestino conseguiu na construir, obteve um habites da prefeitura, certo? E foi para o segundo passo, que seria o que a gente chama de averbação, ou seja, é o conhecimento da construção pelo cartório de imóveis. Porque essa é como se você fosse registrar uma escritura, averbar a construção. Só que nós já estamos há 2 anos, como eu disse aqui, 14 notas devolutivas depois, e o cidadão não conseguiu ainda averbar. Esse imóvel é irregular até hoje. Do ponto de vista de cartório de registro imóvel, ele é irregular. Ele está regular com a prefeitura, mas está irregular do ponto de vista do cartório de registro Muito imóvel. doido isso aí. Viu? Daqui a pouco vai ter a 15ª nota devolutiva. Provavelmente. E os valores? E o que o Os senhor valores falou, já pagos? desculpe, o que o senhor falou que toda vez que vai resolver um problema tem uma pessoa diferente para atender. Pior Tá ainda. parecendo um serviço de telemarketing, né? Que você liga para a empresa, toda vez que liga é um atendente diferente. verdade. Eu quero falar com aquela pessoa que eu já Não falei. vai, já foi, já já foi. foi. Não dá para falar com a mesma impressio- pessoa. É impressionante isso. É isso mesmo. É. Entendeu? Então, são situações horríveis. E digo mais a vocês. O cliente, né, a sociedade, de uma forma geral, ele sofre muito mais do que a gente. Porque ele fica preocupado, por exemplo, de fazer uma transação e demorar muito de receber o dinheiro. O brasileiro ele tem uma característica interessante. Viu? Ele deixa para cuidar dos problemas quando ele resolve vender o imóvel. Os problemas não existem lá. Mas é uma característica, é uma coisa do cultural. brasileiro. É cultural. E não dizer, é da Bahia, não. Isso é Brasil inteiro. Então, às vezes, o sujeito, por exemplo, comprou um imóvel solteiro. Aí depois ele casou. E depois ele divorciou. Casou de novo. E ele não informou ao registro de imóveis que ele fez aquilo. Nem que ele casou, nem que ele divorciou, nem que ele casou novamente. Na hora de vender o imóvel, o cartório exige que todas essas coisas estejam averbadas, estejam na matrícula do imóvel. É a chamada atualização da matrícula. Depois da privatização, isso piorou. Porque antes era muito mais fácil fazer isso. Mas com a privatização, eles exigem que essa matrícula esteja perfeitamente atualizada. Eu não sou contra isso também, devo dizer. Vou ressaltar mais uma vez. Mas o problema é o tempo que se perde para fazer isso. É o tempo e a quantidade de documentos que é exigida para fazer isso. Existe o Código de Normas? Existe. Ele é engessado? É. Mas se existisse bom senso e boa vontade, em suma, se existisse uma concorrência, como existe nos tabelionatos de notas, eu tenho Seria certeza resolvido, que eles seriam mais resolvia céleres, muito mais né? rápido. Que teria mais interesse. Não precisava passar por cima de nada, bastava ter bom senso. E aqui vai a minha afirmação. Eu não quero que passe por cima de nada, Sim, não é para fazer mas eu quero que seja fora célere. do regulamento. Eu né? sou absolutamente a favor da lei. Agora, eu sou contra criar entraves Claro. para se fazer um serviço que é pago, gente. Não é de graça, não, é caro. Existe uma tabela que, se você olhar, você se assusta de quanto se gasta para fazer uma transferência de propriedade. No tabelionato, no cartório de registro de imóveis, a prefeitura que cobra um imposto de transmissão altíssimo, o IPTU, que é altíssimo, e todo mundo sabe disso, vocês já tiveram discussões aqui sobre isso. Com certeza. Eu, inclusive, como ouvinte da rádio, já presenciei. Então, assim,
o que a gente quer, na verdade, e eu falei isso numa entrevista que eu fiz aqui com o Rodrigo, né? Com o Isso, para o Jornal da Metrópole. No Jornal da Metrópole. Eu já discuti isso em lives, eu já discuti esse assunto em vários locais, em vários canais. O que a gente quer é que o Tribunal de Justiça chame esses oficiais de registro de imóveis. São 7 só. Salvador, uma cidade de 3 milhões de habitantes, só tem 7 cartórios de registro de imóveis. É mesmo? É muito pouco. É muito pouco. Tinha que ter muito mais. Com certeza. Não é que seria escolha, mas o que acontece sendo poucos cartórios? Concentra o Mais número gente. de matrículas. Tem cartórios em Salvador que tem 160 mil matrículas. Você imagine quantas pessoas seriam necessárias para tomar conta desse processo todo, para administrar essas matrículas. E, no entanto, você vai e vê pouquíssimas pessoas atendendo. E piorou com a pandemia. Porque o Conselho Nacional de Justiça, de forma correta, entendeu que, em função das pessoas não poderem estar presentes, né, sempre no cartório de registro de imóveis, nas repartições, o CNJ autorizou duplicar os prazos. Então, um prazo para um registro de uma escritura, por exemplo, que era de 30 dias, passou a ser 60. Aí é uma festa, porque chega a 60 dias, nada aconteceu, tá certo? E não adianta você dizer assim, mas eu dei entrada tem mais de 30 dias. Não, ainda está em análise. Tá no prazo, né? Está no prazo. Bom, a frase é essa, está no prazo. Eu sei como é. Aí, quando chega o final do prazo, é que eles vão apresentar as tais notas devolutivas. Aí você vai perder mais um tempo para organizar o que eles estão exigindo e vai se abrir um novo prazo para registro. Olha que coisa legal. E na próxima vai pedir de novo o que já foi pedido na primeira Mais vez. uma nota devolutiva e... Impressionante, Agora, nessa, digamos, numa década de privatização, o senhor disse que torceu por ela, torceria novamente agora. Sim. Fez algumas sugestões, como implantação de concorrência também para esse aspecto dos cartórios de registros Sim. e aumento dos representantes disso. É. Qual o balanço que o senhor faz de quando era público e passou a ser privado? E o que além das que o senhor já falou, quais outras sugestões para tornar mais célere, mais satisfatório o sistema? É assim, o que melhorou e o que piorou, né? Melhorou aquilo que eu disse aqui no início da minha fala. Que não tem mais... E o jeitinho acabou. E isso é muito bom, porque é muito constrangedor você dizer ao seu cliente que ele precisa pagar alguma coisa a mais para dar celeridade. Isso acabou, tá? Eu não vou, em hipótese alguma, seria leviano da minha parte dizer que não, é porque estão oferecendo Eles estão dificuldade para vender a facilidade. facilidade. Não, isso não existe. É incompetência Tem que mesmo. ser justo, tá? Tem que ser justo. Então, assim, o que é que piorou? O que a gente está abraçando aí, o que a gente está vivendo, né? O excesso de burocracia, a falta de sensibilidade, eu diria. A falta de sensibilidade. Os nobres oficiais, são 7, né? Dos cartórios de registro de imóveis, tem esse título, né? Oficiais e oficialas. Eles se baseiam na legislação, no Código de Normas. Mas, volto a dizer, falta bom senso, falta sensibilidade e falta boa vontade. Eu não entendo do Código de Normas, não sei a legislação, mas talvez eu esteja perguntando bobagem, mas o senhor me corrija se for necessário. O que impede o aumento do coeficiente do número dos oficiais? Dos cartórios, né? Por De que registro só de tem imóvel. 7? Por que não tem Em 14? tese, nada. Boa Poderia- vontade política só. Boa vontade política. E seria necessário mesmo. Por exemplo, eu acharia justo que Salvador faria tivesse isso? pelo menos o Estado da O Bahia. governo está. Que o cartório, o Estado da Bahia tivesse pelo menos o dobro de cartórios de registro de imóveis que tem hoje. Porque perceba, é uma cidade de 3 milhões de pessoas. Isso num dado defasado, porque isso já, esses 3 que não milhões já houve, tem uns 10 anos né? esse censo. Exatamente, não houve censo. E, assim, muitos imóveis informais, Salvador padece desse problema,
como todas as outras capitais brasileiras, as grandes capitais principalmente, porque tem muito imóvel irregular. Mas isso, inclusive, estimularia que os imóveis irregulares fossem regularizados. Concorda? Claro, muita Se gente que houvesse quer até facilidade no fazer e não processo, consegue. se houvesse maior celeridade nos processos, Claro. tenho certeza que as pessoas teriam mais mais estimuladas, iniciativa e seriam mais estimuladas a regularizar os seus imóveis. Não é? Claro. Porque nós ainda temos um número muito grande de imóveis irregulares em Salvador. É um percentual muito expressivo, principalmente os chamados bairros populares. Né? Mas o aumento dessa quantidade de cartórios, a maior fiscalização do Tribunal de Justiça. O Cresce, em dezembro, né, o conselho que eu represento, em novembro, mandou um ofício aos juízes corregedores das varas de registro público. Existe um da capital e existe um no interior. Os dois recepcionaram os ofícios de forma muito tranquila, né? Eu fiz questão de ir com o diretor jurídico da entidade lá apresentar os ofícios. Só que esses juízes, eles estavam para mudar o mandato agora em fevereiro. Então, tipo assim, estou no fim de mandato, não vou me envolver muito nisso. Não estou dizendo que foi exatamente isso. Eles até mandaram uma correspondência pedindo que apresentasse provas específicas e tal, para que se tomasse alguma providência. Mas aí veio fim de ano, Natal, Ano Novo, etc., tudo, e nada aconteceu. Existem alguns juízes que têm uma simpatia muito grande pela nossa causa, devo dizer isso, tá? Muito grande. E quando procurados, em situações absurdas, eles nos atendem. Né? Um deles é o Dr. Gilberto Bahia, que é uma figura exemplar no judiciário baiano. Então, ele nos atende muito bem. Mas, no geral, é muito difícil ter acesso à justiça. Nós sabemos disso. Principalmente nesse nível. Então, você entra com uma petição hoje para um juiz analisar um caso como esse aqui, que a gente chamaria de suscitar dúvida. Chega no cartório e diz assim, olha, eu quero que suscite dúvida a respeito disso aqui. Nossa, tem que ouvir o Ministério Público. É um negócio muito burocrático. É brincadeira? Então, gente, é tudo isso, tá? Falta bom senso, falta vontade, falta fiscalização do Tribunal de Justiça para que essas coisas efetivamente melhorem nesse ambiente, nesse cenário ruim que nós estamos enfrentando. Inclusive, a gente buscou, tanto o Jornal da Metrópole quanto eu entrei em contato com a assessoria do Tribunal de Justiça da Bahia, buscando alguma resposta ou até mesmo alguma fonte que pudesse falar sobre o assunto, mas até o momento a gente não teve resposta. Então, a gente fica aqui com essa chuva de demandas, com esses problemas burocráticos, esperando que eles sejam solucionados, né? A gente poderia fazer até um trocadilho, né? Enquanto não for tomada uma providência, né, para que a coisa melhore, o problema só cresce. Exatamente. Obrigada, viu, Noel Silva, diretor do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da Bahia, Quero Cresce. finalizar dizendo o seguinte, eu não sou o dono da verdade, nem tenho a pretensão de sê-lo, mas eu peço socorro. Socorro. E muito obrigado por vocês me darem a oportunidade de falar aqui. Com certeza. Estamos aqui de portas abertas sempre que precisar. Por favor, Maravilha. recorra aos microfones da Metrópole e a gente deseja que essa situação se só um resolva detalhezinho. tão logo, né? Noel, você não acredita que nesse país que a gente está, que na verdade ainda tem muito do jeitinho brasileiro, né? Infelizmente, tem muita gente com saudade daquele tempo que fazia aquela pergunta, o que é que você pode fazer por mim? E não estaria esperando 2 anos. Eu quero crer que tem gente com saudade disso. Abraão, eu sei que tem isso, mas eu particularmente não sinto saudade disso, não. Mas a gente está falando que tem. Tem. Mas não é assim que deve ser conduzida a coisa. A mente do brasileiro funciona muito assim, né? Pois é. Mas Adiantar o meu lado. eu tenho certeza que não tem saudade disso, não. Com certeza disso. A gente prefere que a coisa ande de forma correta. De forma legal, mas né? de forma justa. Saia da primeira marcha, né? Isso. Valeu, Noel. Muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Boa sorte. Estou à disposição de vocês. Valeu. Sempre que me chamarem, estarei aqui para conversar sobre o assunto.
Tá bom? Maravilha, tá certo. Uma boa noite. Boa noite. Prazer estar com vocês. Vamos abrir um intervalo rapidinho? É isso aí. Vamos lá. A Rádio da Cidade.